Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós estamos, uma vez mais, utilizando a revista Compromisso, destinada ao adulto cristão, das Igrejas Batistas da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos na lição de número 6. Vamos falar sobre o tema Batismo e a Ceia do Senhor. O texto áudio proposto é este que se encontra em destaque na tela. Mateus, capítulo 3, versículo 13 até o 15. E vamos fazer a leitura juntamente contigo. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que assim seja agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Nós estamos diante de um batismo em água, desculpe a redundância, mas fica isto bem claro, porque no versículo 16 diz assim: Logo que Jesus foi batizado, Jesus saiu da água, isto é, Jesus adentrou no local de água ou com água, e ele então foi imerso. Dito isto, a gente pode agora fazer a leitura sucinta da página 30 da nossa revista Compromisso, fazendo apenas alguns destaques, tá bom? Diz assim: O Senhor Jesus nos deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Historicamente falando, sabemos que temos duas ordenanças, as mencionadas agora há pouco. Mas acontece que se a gente for de uma forma mais ampla, vamos dar a mão à palmatória e conceber a ideia de que não são, na verdade, apenas duas ordenanças. Jesus deixou muitas e muitas outras ordenanças. Em que sentido? Há vários mandamentos de Jesus, há vários mandamentos divinos através dos seus ensinos, há muitas outras ordenanças dadas pelo nosso Senhor que nós não tratamos neste momento, porque o teor aqui é o batismo e a ceia do Senhor. São duas ordenanças? Sim, porém, a gente precisa compreender que há muito mais ordenanças dadas à Igreja de Cristo Jesus do que estas duas que serão analisadas daqui para frente. Dito isto, a gente pode então avançar e dizer que essas duas ordenanças têm um simbolismo. Por exemplo, simboliza o sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz e sua ressurreição, com implicações de experiência interna do coração, transformado por Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Neles, somos identificados com Cristo em sua morte e ressurreição, obedecendo às suas ordenanças até que ele venha. O batismo de Jesus foi precedido por uma mensagem de juízo pregada pelo seu precursor João Batista. Ora, se a gente se reportar aqui ao versículo de número 7 e 8, a gente vai observar quando João viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. O que me impressiona aqui não é o fato de João o Batista, isto é, o batizador, dizer de uma forma tão, tanto, vou dizer assim, dura aos nossos olhos, chamando de raça de víboras. O que mais me deixa assim, não intrigado, mas espantado, é o fato de João Batista ir para o deserto, isto é, uma região deserta,
e começar a pregar o arrependimento, e incluindo agora o batismo para os tais arrependidos, dentro daquele contexto. Por causa de quê? Ora, Deus tinha ficado em silêncio por cerca de 400 anos. E a pergunta que se pode fazer é a seguinte: onde é que Deus habitava? No templo de Jerusalém. O templo era a casa de Deus. Deus, depois daquele silêncio, daqueles séculos, deveria, em tese, falar através do sumo sacerdote, dos demais sacerdotes, e assim por diante, daqueles homens que estavam ali no templo. Mas Deus não fala com aqueles homens, os religiosos, mas Deus, de uma forma, vamos dizer assim, gritante, vai falar e vai utilizar João, o Batista, para trazer a sua mensagem, inclusive de arrependimento, para preparar para a vinda do Messias, onde? No templo? Não, no deserto. Repito, isto é algo gritante. Ademais, os judeus não eram batizados nas águas. Por causa de quê? Primeiro, porque o povo judeu era um povo escolhido, um povo santo, separado. O batismo nas águas era efetuado pelos judeus, mas para quem? Para os gentios, aqueles que adentravam no judaísmo. Lembrando que, para o povo judeu, os gentios eram tidos como cães. Os gentios eram impuros. E por isso, o batismo nas águas, efetuado pelos judeus, aos candidatos, né, à nova religião judaica para os gentios ou pagãos, eles deveriam se submeter ao rito batismal, primeiro para iniciar na religião judaica, porque o batismo é um rito de iniciação, ok? Guarde isto em mente. Segundo, porque o batismo era para purificação. Uma vez que os gentios ou pagãos eram impuros, eles precisavam ser purificados. Mas aqui, o convite é destinado aos judeus, aos religiosos, a todas as pessoas, para que viessem o quê? Se arrepender. E, se arrependendo, pudesse estar com seus corações preparados para conceber o Messias na pessoa bendita de Cristo Jesus. É isto que o texto nos fala de uma forma implícita, porque basta conhecer todo o contexto da época para que você tenha essa noção, a qual você já está agora sabendo que, desta maneira, a gente pode trabalhar agora de uma forma mais tranquila. No versículo 11, o autor diz que há uma diferença entre o batismo de João, o Batista, né, e o de Jesus. A mensagem de João era dupla: a necessidade de arrependimento e a proximidade do reino, porque o Messias estava, vamos dizer assim, batendo as portas. E nesse texto, para que possamos apreciar devidamente o Redentor, João Batista deverá vir a nós também. Precisamos expor-nos ao fogo, ao machado e à pá e verificar o que realmente somos e chegar como Paulo a reconhecer nossa justiça própria como perda para ganhar Cristo e ser achado nele. Agora eu fiquei intrigado com o que o autor aqui da revista está querendo dizer com relação a isso. Eu vou prosseguir e conceber a forma que ele pensa e depois ter seu comentário. Apesar de João Batista não se sentir digno de batizar o Senhor Jesus, ele se submeteu à vontade do Mestre. Jesus respondeu a João de modo tão pleno que ele mudou de ideia imediatamente. Tornou-se necessário, tanto para João quanto para Jesus, que o nosso Senhor fosse batizado por ele. Essa resposta satisfez o Batista de tal forma que, ainda sob protesto, ele o permitiu. O batismo convinha mesmo para o nosso Senhor, que não precisava de purificação pessoal. Jesus não precisava de purificação pessoal. Mas acontece que aqui o batismo não era para purificação,
Deveria haver um arrependimento, esse arrependimento que faria, vou dizer, essa mudança interior, mas deixa claro que o batismo aqui é de arrependimento. É isso mesmo. Batismo para o arrependimento. Este é o propósito, no sentido de preparar o coração daqueles homens para a recepção do Messias. O batismo convinha mesmo para o nosso Senhor, que não precisava de purificação pessoal, pois ele era o cabeça sobre todas as coisas, para a sua igreja, e era necessário que ele fizesse o que os seus membros deveriam fazer. Ciente de que tudo isso que ele falou aqui na revista, na página 31, até então não havia, vou dizer assim, a igreja, os membros, da forma como nós concebemos hoje, tá bom? Porque até então Jesus não havia, vou dizer assim, dado pontapé inicial na sua igreja. Jesus sequer tinha começado o seu ministério. O seu ministério começa justamente ali, através daquele ato batismal, quando ele recebe o Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, ele vai fazer todas as coisas, ensinar, e etc. e tal. Ou seja, aqui a gente tem informações posteriores nos escritos do Novo Testamento, mas que o autor coloca tudo aqui no bojo, mas a gente precisa separar essa questão cronológica, tá? Porque senão a gente ia baixar que fazia tudo parte daquele contexto, quando naquele momento ainda não havia sequer iniciado o ministério da parte de Cristo Jesus. A duração desse ministério se deu mais ou menos entre 3 anos, alguns chegam a dizer que foi 3 anos e meio, algo aproximado, mas a gente pode ficar muito satisfeito com essa data próxima, né? De 3 anos de ministério do Senhor Jesus. O fato é que Jesus, ao se deixar batizar, ele cumpriu simbolicamente toda a justiça. O autor, ainda na página 31, diz que no versículo 16 e 17, temos a unção liberada pelo Pai, chancelada pelo Espírito Santo. Vale a pena, então, ler aqui ainda, versículo 16 e 17. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, descer como uma pomba e pousar sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, isto é, aquele meu filho amado, que me dá muita, muita alegria. Lembrando que eu estou utilizando a versão nova, o Novo Testamento na linguagem de hoje, tá bom? E pode dar uma diferençazinha, mas o sentido é o mesmo. Na linguagem de hoje, colocou o Espírito de Deus. Eu vou tentar aqui ver rapidamente como é que se encontra o espírito, pneuma, realmente, ó, não está lá o Espírito Santo não, tá? Aqui nesse manuscrito que nós temos, fala, ó, pneuma tu teu, ou seja, o Espírito de Deus, correto? Eu fiquei na dúvida se estava o Espírito de Deus ou o Espírito Santo. Mas aqui esse Espírito de Deus é já uma alusão ao Espírito Santo. A gente vê, então, a Trindade, vou dizer assim, dentro desse cenário. Jesus, Jesus sendo batizado, Jesus que é a segunda pessoa da Trindade, comumente a gente fala, a voz vinda do alto, dizendo: Este é meu filho amado, que tem prazer e tem bom prazo, e a figura, vou dizer assim, do Espírito de Deus, que em outros textos a gente vai ter informação que é o Espírito Santo que veio como uma forma, que diz ainda descer como uma pomba e pousar sobre ele. Salvo engano, salvo engano é João, que vai dizer que veio como uma forma corpórea. Se não for João, é Lucas, mas está lá nos evangelhos, mas diz que veio como forma corpórea, não era apenas uma visão, tá bom? Não era uma ilusão de ótica. Aí a gente vê, vou dizer assim, de uma forma clara, o Deus triuno, num só evento, uma referência a esse batismo da parte de Jesus.
A descida do Espírito Santo sobre Jesus visava o quê? Um poder especial para o começo de seu ministério público, ok? É isso que nós temos. A palavra ordenança na Bíblia refere-se tanto às leis governamentais como divinas. Significa decreto ou mandamento. E este último sentido que se emprega no vocábulo ordenança com referência ao batismo e à ceia do Senhor. Ambos são mandamentos que o Senhor Jesus deu a seus discípulos. Mas lembrando que existem inúmeros mandamentos da parte de Jesus. Jesus, ele manda, por exemplo, a gente amar as pessoas, amar os nossos inimigos e orar por aquelas pessoas que nos perseguem. Ora, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem são duas ordenanças outras da parte de Jesus. E Jesus vai ter muitos outros mandamentos, muitos outros ensinos passados. Mas, como eu disse, aqui ele está trabalhando sobre o batismo. E quando se fala agora batismo, a gente vai adentrar nesse tópico que vai nos dizer o seguinte: o batismo consiste em que? Na imersão do crente em água, após sua pública profissão de fé em Cristo Jesus como Salvador e Senhor único e suficiente e pessoal. O batismo, então, é uma imersão, tem um simbolismo, que é a morte do velho homem, e a ressurreição com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus, e, ao mesmo tempo, um prenúncio da ressurreição dos remidos. O batismo é uma condição para ser membro da igreja. A gente ouviu muito tempo, acertadamente, que a porta da igreja é o batistério, ou seja, é o batismo, porque a pessoa adentra na igreja de Cristo mediante o batismo. É bom que se diga que o crente concebido dentro do conceito neotestamentário é um crente regenerado, biblicamente batizado, que está inserido na igreja local. É o crente de uma forma plena, o crente que já foi salvo, regenerado por Jesus, que está servindo na igreja local, que adora a Deus juntamente com as demais pessoas da comunidade cristã, que, enfim, está integrado na igreja de Cristo, naquela localidade. Mas, apenas para título de informação, a palavra batismo vem do verbo grego baptizo, que significa mergulhar ou imergir. Conforme o autor aqui nos diz, é a forma intensiva de bapto. Bapto significa aquela significação de baptizo, que tem a mesma significação. É usado no Novo Testamento com várias significações, como limpar, mediante mergulho, ou submersão da água, lavar as mãos, submergindo-as na água. Pode ser a ideia de ser sepultado ou submerso por calamidades ou cuidados, enfim, tem vários empregos da palavra batismo. Na versão grega, a palavra batismo aqui, quando se menciona que foi batizado, é esta aqui, ó. Baptisnai. Esta que eu destaquei aqui, ó. Aqui está falando que foi batizado. Prosseguindo aqui, a gente não vai delongar, até porque estou falando para a membresia, vou dizer assim, das igrejas batistas que adotam essa revista, e a gente não vai ter necessidade de ficar discutindo aqui as variações de batismo conforme algumas discussões teológicas nos dias atuais, porque nós temos um posicionamento e assim adotamos e podemos então prosseguir para um outro tópico, seguir para um outro tópico, prosseguindo então a lição, que é a ceia do Senhor. Note bem, biblicamente falando,
a gente observa que sempre se refere à ceia do Senhor. Nunca é utilizado como Santa Ceia. Embora ficou, vou dizer assim, impregnado na mentalidade evangélica brasileira essa ideia de Santa Ceia, a gente pode trabalhar daqui a pouco mais o porquê disto, a gente não observa esta expressão Santa Ceia no Novo Testamento. Dito isto, a gente pode prosseguir e a gente vai mencionar apenas como ela, a gente vai empregar conforme ela apresenta na Bíblia, uma referência à ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, isto mesmo. Se é uma cerimônia da igreja reunida, não justifica, adianto, em hipótese alguma, pegar os elementos da ceia e levar, hoje em dia, para os hospitais, para os asilos, para os orfanatos, para a casa de um membro que está enfermo ou impossibilitado de estar na igreja de Cristo, reunido naquele exato momento da ceia. Porque a ceia do Senhor, e não a Santa Ceia, como comumente as pessoas se referem a ela, não é vou dizer assim, não é um sacramento no sentido de que confere bênçãos, nada disso. É, é uma ação simbólica, é um memorial que é feito, e apesar do simbolismo, tem uma real importância na vida das pessoas que participam dela, mas não que ela confira uma bênção especial. Até mesmo nas igrejas batistas, mesmo sabedoras de que é um memorial, é algo simbólico, representado naqueles dois elementos, o pão e o cálice, mesmo assim, de uma forma inconsciente, muitos crentes batistas adentram as portas da igreja no dia de domingo justamente porque é ceia. Tipo, pode faltar primeiro um domingo, dois domingos, três domingos, mas o dia da ceia tem que ir, porque se não tomar o cálice e não comer aquele elemento, o pão, a pessoa acha que pode sofrer algumas consequências e ser algo catastrófico para a sua vida. Essa concepção é errônea, é até supersticiosa. Repito, a ceia é um memorial, é comemorativa e, ao mesmo tempo, proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, que são o pão e o vinho. Eu vou aqui colocar 1 Coríntios, capítulo 11, eu vou fazer a leitura do versículo 23. Você está me acompanhando? Porque diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu e disse: isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Grifa aqui, ó. Faço isto em memória de mim. Melhor, grifando, memória de mim. Ou seja, em memória de Cristo, tá bom? Então, você afirmar categoricamente e biblicamente que é um simbolismo e é um memorial está no próprio texto bíblico. Não é uma invenção dos batistas nem daqueles que adotam dessa mesma maneira no tocante ao procedimento da ceia do Senhor. É assim que se refere. Hoje em dia, a gente vê até alguns pastores falando a Santa Ceia, Santa Ceia. Santa Ceia está na cabeça dele. Mas, biblicamente falando, a gente precisa ser escravo da palavra. A gente não pode ir além da palavra. A gente precisa conceber que a Bíblia menciona a ceia do Senhor. Não vou travar aqui uma batalha para as pessoas que discordam de mim, mas cá entre nós precisamos ser convencidos pelas Escrituras Sagradas. Para tanto, a gente precisa o quê? Ter um espírito ensinável. A gente tem que ter uma atitude de discípulo de aprender aos pés de Cristo, debruçado na palavra dele.
na palavra de Deus. E quando a gente aprende com Jesus, a gente não precisa de nenhuma invenção humana, nenhum acréscimo que vem da parte de homens. A gente se dá por satisfeito com aquilo que está escrito na palavra de Deus. É o que nós temos aqui. Versículo 25. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança de Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue, pelo sangue de Cristo. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Ora, quem é que deveria beber o cálice? Aquelas pessoas que estavam juntas, reunidas naquele momento de culto, de celebração da ceia do Senhor. Repito, uma vez mais, não justifica levar os elementos para ninguém fora daquele ambiente. Porque as pessoas que estão ali reunidas, que são partícipes, elas sim, elas vão pegar os elementos e vão beber deste cálice em memória de Cristo. Da mesma maneira, as pessoas vão comer do pão, né, e anunciar a morte do Senhor até que ele venha quando estiverem juntos, reunidos. Em outras versões diz assim: quando vos reunis. É categórico, é claro. Quando a gente se reúne, a gente participa da ceia. A ceia memorial é algo simbólico, é algo sumamente importante, que precisa ser levado em consideração e, sobretudo, acatando as orientações de Cristo Jesus. Vou dar uma olhadinha aqui, você está vendo aqui o texto em grego, só você para vislumbrar um pouquinho. Eu estou vendo apenas algumas questões aqui. Aqui, justamente. A gente pode trabalhar um outro aspecto da celebração da ceia de uma forma prática. Vejamos, quanto à prática da ceia, o Senhor Jesus, ele não marcou quando ou quantas vezes o crente deve participar dessa ordenança. Ele a instituiu a ceia, não esta que a gente está se baseando aqui em 1 Coríntios, tá bom? Mas aquela ceia do Senhor, quando Jesus fez a primeira ceia, e note bem que até mesmo Judas participou da ceia, tá? Nem Judas ficou de fora. A gente observa que foi instituída numa quinta-feira à noite, sendo que os primeiros cristãos eles passaram a celebrar a ceia no dia do Senhor, e esse dia do Senhor depois ficou vinculado ao domingo, primeiro dia da semana. Então é de praxe as igrejas no dia do Senhor, isto é, no domingo, se é dia do Senhor, significa que o dia não é meu. Eu não posso fazer do domingo o dia segundo os meus próprios caprichos e desejos, mas vou dizer assim, separar esse dia para ele, para estarmos juntos na igreja e, sobretudo, fazer as coisas para a glória de Deus. Agora, se a ceia era celebrada aos domingos, no dia do Senhor, a gente observa, e esta é a impressão que nós temos, de que todas as vezes que eles se reuniam, eles celebravam ceia. Ah, significa que a gente vai ter que celebrar ceia todo domingo? Você pode adotar esse princípio. Se você adotar, você não pode ser criticado. Se você fizer a ceia uma vez por mês, você também tem esse, eu vou dizer assim, essa prerrogativa divina. Agora, eu não acho sensato ficar 6 meses, um ano sem celebrar a ceia, a igreja local, tá? Se a gente não quer celebrar todo domingo, ao menos a gente deveria ser mais razoável e seria de bom alvitre celebrar pelo menos uma vez por mês. Mas ficar um prazo enorme
sem a celebração da ceia, sem esses elementos simbólicos, esse memorial, mas que, vou dizer assim, conforme o nosso versículo lido, que é um memorial sim, mas acontece que está anunciando através da celebração da ceia do Senhor a morte do Senhor, até que ele venha. A ceia, para as pessoas que não são crentes e que assistem à ceia do Senhor, é um testemunho, porque está, vou dizer assim, apontando para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu vou terminar. Esta lição ficou bem breve, é verdade, mas se você desejar fazer algum comentário, é só deixar aqui que ainda nessa semana, antes de domingo próximo, que vai ser objeto de estudo desta, você poderá obter a resposta, porque eu vou dar uma atenção especial para as perguntas que aparecerem, porventura, aqui nos comentários. Mas para refletir e agir, conforme a página de número 33. Será que tenho considerado batismo e ceia do Senhor exemplos sublimes ou meramente religiosos? Em outras palavras, será que realmente o batismo e a ceia são significativos na sua vida? O seu batismo, por exemplo, quando você desceu as águas, teve uma relevância de fato? A ceia do Senhor é importante verdadeiramente para a sua vida? E ainda, se você valoriza e se alegra tremendamente quando as pessoas descem as águas batismais, fazendo parte, portanto, da igreja local, adentrando pela porta, isto é, pelo batismo. E a segunda colocação aqui, nessa reflexão final, é: ao participar da ceia do Senhor, estou consciente de que ele morreu e ressuscitou por mim e que virá para me buscar? Embora essa pergunta seja feita para você, de uma forma individual ou particular, a gente poderia colocar no plural, porque a igreja não é uma pessoa, a igreja é a assembleia, é a congregação dos santos. Nós juntos formamos a igreja de Cristo Jesus. Então, ao participarmos da ceia do Senhor, estamos conscientes de que Jesus morreu e ressuscitou por nós e que virá para nos buscar. Coisa linda. Aliás, por falar coisa linda, só porque a gente colocou no plural e não no singular. Eu sei que colocou aqui no singular, se referindo ao indivíduo, para que a pessoa faça um exame introspectivo. Eu sei disso, mas acontece que eu gosto muito das letras do cantor cristão. E qual é a razão, uma das razões, melhor dizendo, de que eu gosto disto? É porque o cantor cristão sempre emprega a, a pessoa no plural. Sempre vamos nós louvar a Deus. É ao convite para nós louvarmos juntos a Deus. E hoje em dia, ou sempre não, a maioria das letras, os cânticos, é sempre na primeira pessoa. Eu busco, eu recebo, a bênção para mim, a cura para mim. Isso tudo para o indivíduo. Parece que ele está na igreja sozinho. Ele não consegue, vou dizer assim, entender que o culto é comunitário. Ele está cultuando ali, vou dizer assim, sozinho, de uma maneira isolada. Mas ele canta tudo para ele, na primeira pessoa do singular. Agora, nós, primeira pessoa do plural, porque nós temos o eu, tu, ele. Nós, o nós, primeira pessoa do plural, está sempre empregado basicamente em todos os hinos do cantor cristão. É sempre nós.
Quem vai morar na glória não sou eu, somos nós, que somos regenerados, lavados, biblicamente batizados e que participamos da igreja local. Nós que vamos morar para todo sempre com Deus. E graças ao Senhor, através da pessoa de Cristo Jesus e pela operosidade do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Deus abençoe. Foi uma lição mais sucinta do que eu tenho feito habitualmente, mas hoje é terça-feira, dia 1º de agosto, e eu estou adiantando para aquele que, porventura, é professor da escola dominical, que desejava obter algum material, ouvir alguma coisa em torno da lição, que será estudada no próximo domingo. E quando me refiro ao próximo domingo, será no dia 6 de agosto. Fica aí essa leitura, essa lição de uma forma prévia para você que vai certamente estar no dia 6 de agosto na sua sala de aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e até a próxima lição.